O Espada da Manhã Parte 12. O norte e a neve. A estrada para o norte era longa e fria. Arthur sentiu a mudança gradualmente, as árvores ficando mais esparsas, o vento mais cortante, o céu permanentemente cinzento, como se o sol tivesse desistido de tentar aquecer aquelas terras. As terras fluviais ficaram para trás, com seus rios e colinas verdes, e agora ele cavalgava por uma paisagem que parecia esculpida em pedra e gelo. Vento reclamava, o corcel dornês não acostumado ao frio. Arthur agasalhara-o com mantas extras, mas ainda assim o animal tremia nas noites mais geladas. Paravam em todas as estalagens, descansando mais do que o necessário, dando tempo para que ambos se aclimatassem. Foi numa dessas estalagens, o urso e a donzela chamava-se, que Arthur ouviu falar de Winterfell pela primeira vez. Vais para o norte, rapaz. O estalajadeiro, um homem enorme com barba ruiva, depositou uma caneca de cerveja quente à sua frente. Winterfell é daqui a uma semana, bom cavalo. Mas prepara-te, o frio lá é diferente. Entra nos ossos e não sai mais. Já enfrentei frio nas terras da tempestade, Arthur respondeu, agradecendo a bebida. O homem riu, uma gargalhada que sacudiu sua barriga. Terras da tempestade? Isso é verão comparado ao norte, rapaz. Lá o inverno pode durar anos. Anos. Sacudiu a cabeça. Mas se insistes, procura por Winterfell. Os Stark são bons lordes. Duros, mas justos. E a família, bem, há histórias sobre eles. Histórias antigas. Dos primeiros homens, dos reis do inverno, dos lobos gigantes. O estalajadeiro baixou a voz. Dizem que o sangue deles é diferente. Que sentem o frio como ninguém. E que os lobos os protegem. Encolheu os ombros. Não sei se é verdade. Mas no norte, acredita-se em muitas coisas. Arthur guardou a informação. Lobos gigantes. Reis do inverno. Um mundo completamente diferente de Dorne. A chegada a Winterfell 7 dias depois, Arthur viu Winterfell pela primeira vez. A fortaleza dos Stark erguia-se sobre uma colina, suas muralhas de granito cinzento parecendo crescer da própria rocha. Torres gêmeas ladeavam o portão principal, e acima de tudo, dominando a paisagem, a torre mais alta de onde a bandeira dos Stark, o lobo gigante cinzento correndo sobre um campo branco, tremulava ao vento gelado. Mas era a muralha que mais impressionava. Não pela altura, mas pela idade. Pedras desgastadas por séculos de invernos, marcas de batalhas antigas, e em alguns lugares, blocos de gelo permanente incrustados nas frestas. Winterfell não era bela como o Jardim de Cima, nem imponente como o Rochedo Casterly. Era severa, dura, implacável. Exatamente como imaginava que seus lordes deveriam ser. Arthur aproximou-se do portão, onde 2 guardas com peles grossas e elmos de ferro o observaram com desconfiança. Quem vem lá? Um deles perguntou, a voz abafada pelo capuz. Sou Arthur Sant, cavaleiro andante. Venho para conhecer Winterfell e, se possível, saudar Lord Eddard Stark. Os guardas trocaram olhares. O nome Sant não significava nada para eles, mas a alvorada nas costas de Arthur chamava a atenção. Espera aqui, disse um deles, desaparecendo para dentro. Arthur esperou, observando a neve cair suavemente ao redor. Era a primeira neve que via na vida, e apesar do frio, havia algo de mágico nela, flocos brancos dançando no ar, cobrindo tudo com um manto silencioso. O guarda voltou minutos depois, com uma expressão ligeiramente menos hostil. Lord Stark recebe-te. Segue-me. O salão de Winterfell. O interior de Winterfell era surpreendentemente acolhedor. Tochas nas paredes espantavam o frio, tapeçarias grosseiras mas quentes cobriam a pedra, e o chão de terra batida estava coberto de juncos secos que cheiravam a ervas. Homens e mulheres moviam-se com propósito, criados em libré simples, guardas com peles e espadas. Arthur foi conduzido ao grande salão, uma sala imensa com uma mesa comprida que podia sentar centenas. No centro, perto de uma lareira crepitante, um homem alto e magro levantou-se para recebê-lo. Eddard Stark. O Lorde de Winterfell era exatamente como os rumores descreviam, sério, honrado, com olhos cinzentos que pareciam ver através de quem olhasse.
Seu cabelo escuro estava salpicado de grisalho, e havia tristeza em seu rosto, uma tristeza antiga que Arthur reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que via nos olhos de sua mãe. Sr. Arthur St. Eddard disse, sua voz calma mas firme. Bem-vindo a Winterfell. Ouvi falar de suas vitórias nos torneios do Sul. Arthur fez uma reverência. A honra é minha, Lord Stark. Agradeço a hospitalidade. Eddard assinou com a cabeça, indicando um lugar à mesa. Senta-te. Deves estar cansado da viagem. O norte não é gentil com viajantes do sul. Arthur sentou-se, aceitando uma taça de vinho quente com especiarias. O sabor era estranho, mas agradável, diferente de tudo que bebera antes. Tua fama chegou até aqui, Eddard continuou, sentando-se também. Dizem que venceste Jaime Lannister 2 vezes. Que derrotaste o cão de caça. Que carregas a espada de Arthur Dayne. Arthur tocou instintivamente a alvorada em suas costas. A espada foi da minha família. Agora é minha. Eddard olhou para a espada por um longo momento, algo passando em seus olhos, uma lembrança, talvez, ou um fantasma. Conheci Arthur Dayne, disse finalmente, a voz mais baixa. No Torre da Alegria. Foi ele quem morreu para que eu pudesse viver. Arthur sentiu o coração apertar. Lord Stark, o que aconteceu lá? Minha mãe nunca falou sobre isso. Eddard ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos em memórias distantes. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de pesar. Foi uma batalha difícil. Contra 3 da Guarda Real. Arthur Dayne era o melhor espadachim que já vi. Olhou para Arthur. Ele podia ter me matado. Diversas vezes. Mas não o fez. E no final, o Landreid salvou minha vida. Mas às vezes penso que Arthur Dayne deixou-se morrer. Como se soubesse que seu tempo havia chegado. Arthur engoliu seco. Ele era meu tio. Sei. Eddard inclinou-se. E sei também que a Shara Dayne é tua mãe. Ela era amiga de minha irmã. Lyanna. O nome pairou no ar como uma sombra. Havia algo entre elas. Algo que nunca entendi completamente. Arthur hesitou, lembrando-se da tapeçaria em Arrenhal. Lord Stark, minha mãe nunca falou de meu pai. Nunca. Só sei que ele morreu antes de eu nascer. Eddard olhou para ele por um longo momento, e algo em seus olhos mudou, uma centelha de reconhecimento, talvez, ou de suspeita. Tens quantos anos, Arthur? 18, milord. Eddard fez uma pausa, calculando. 18 anos, isso significa que nasceste no ano da rebelião de Robert. No ano em que tudo mudou. Levantou-se, caminhando até a lareira. Tua mãe estava em Arrenhal naquele ano. Todos estavam. Foi lá que muitas coisas começaram. Arthur levantou-se também, aproximando-se. Milord, o que sabe sobre meu pai? Eddard virou-se para encará-lo, e pela primeira vez, Arthur viu incerteza em seus olhos. Nada que possa dizer com certeza. Apenas suspeitas. Fez uma pausa. Mas há alguém que talvez saiba mais. Meu irmão, Benjen. Ele está na patrulha da noite agora, mas naquela época ele estava em Arrenhal também. Arthur sentiu uma centelha de esperança. Onde posso encontrá-lo? Na muralha. É longe, é frio, e perigoso. Eddard colocou a mão em seu ombro. Mas se realmente queres saber a verdade, é lá que deves ir. Benjen guarda muitos segredos. A família Stark naquela noite, Arthur jantou com a família Stark na mesa principal do grande salão. Conheceu Catelyn Stark primeiro, a esposa de Eddard, uma mulher bela de cabelos ruivos e olhos azuis que a observavam com curiosidade cortês, mas também com uma ponta de desconfiança. Era uma Tully, das terras fluviais, e seu sotaque suave lembrava Arthur dos rios que cruzara. Depois vieram os filhos. Robb Stark, o herdeiro, com 14 anos e já uma postura de líder. Seus olhos cinzentos avaliavam Arthur com a seriedade do pai, mas havia um brilho de admiração quando olhava para a alvorada. É verdade que venceste Sr. Jaime Lannister? Robb perguntou, mal contendo a excitação. 2 vezes, Arthur respondeu com um sorriso. Como?
Ele é tão rápido, tão forte. Rob, Catelyn interrompeu suavemente. Deixa o cavaleiro comer. Rob corou, mas Arthur riu. Não me importo. E a resposta é: observação. Jaime é rápido, mas previsível. Todos são, se observares o suficiente. Os olhos de Rob brilharam. Podes me ensinar? Rob. Desta vez foi Eddard, mas sem rispidez. Sou Arthur é hóspede, não mestre de armas. Posso ensinar algumas coisas, se Lord Stark permitir, Arthur ofereceu. Enquanto estiver aqui. Eddard assinou com a cabeça, um gesto mínimo de aprovação. Depois vieram as irmãs. Sansa, de 11 anos, com cabelos ruivos da mãe e sonhos de cavaleiros e canções nos olhos. Olhou para Arthur como se ele tivesse saído de uma das histórias que tanto amava. É verdade que derrotaste o cão de caça? Perguntou, a voz sonhadora. Derrotei, sim. Mas ele é mais temível que malvado. Sansa franziu o seno, confusa. Arya, de 9 anos, com cabelos escuros e olhos vivos, não teve a mesma hesitação. Ele é malvado, sim. Queimaram o rosto dele. O irmão queimou, Arthur corrigiu suavemente. Não ele. Há diferença. Arya considerou isso por um momento, depois assinou com a cabeça, satisfeita. E finalmente, os mais novos. Bran, de 7 anos, com olhos cheios de curiosidade, e Rickon, de 3, que dormia no colo de uma ama. Arthur sentiu-se estranhamente em casa. A família Stark era diferente de tudo que vira no sul, mais unida, mais genuína, menos preocupada com jogos de poder. Havia amor ali, verdadeiro e simples. O encontro com Jon Snow depois do jantar, enquanto Arthur caminhava pelos corredores de Winterfell, encontrou um jovem sentado sozinho perto de uma janela, olhando para a noite estrelada. Tinha cabelos escuros, olhos cinzentos como os de Eddard, e uma expressão de tristeza que Arthur reconheceu imediatamente. Jon Snow, disse, aproximando-se. O filho de Lord Stark. O jovem virou-se, surpreso. Sim. E tu és o cavaleiro famoso. O Sant. Arthur sentou-se ao seu lado no banco de pedra. Sant, sim. Como tu, Snow. Jon olhou para ele com uma expressão estranha, surpresa, talvez, ou reconhecimento. Ninguém nunca disse como tu antes. Geralmente é bastardo tão pior. Em Dorne, bastardos não são tratados assim, Arthur explicou. Lá, Sant é apenas um nome. Não uma mancha. Jon ficou em silêncio por um momento. Deve ser bom. É diferente. Mas entendo o peso que carregas. Arthur olhou para as estrelas. Passei a vida inteira querendo saber quem era meu pai. Minha mãe nunca contou. Só recentemente comecei a descobrir a verdade. E qual é a verdade? Jon perguntou, sua voz cheia de uma curiosidade quase dolorosa. Ainda não sei completamente. Mas sei que meu pai não era um monstro. Que me amava, mesmo sem me conhecer. E que morreu antes de poder me ver. Arthur virou-se para Jon. Talvez seja assim com todos os bastardos. Talvez nossos pais nos amassem, se pudessem. Jon olhou para ele por um longo momento, algo brilhando em seus olhos. Obrigado, sussurrou. Ninguém nunca disse isso também. Ficaram em silêncio juntos, dois bastardos sob as estrelas do norte, compartilhando um peso que apenas eles entendiam. Os dias em Winterfell. Arthur ficou em Winterfell por 2 semanas. Ensinou Robb Jon algumas técnicas de esgrima, encantou Sansa com histórias dos torneios do sul, editadas para excluir as partes mais sangrentas, e até conseguiu fazer Arya rir com uma demonstração de como a alvorada podia cortar uma folha em queda. Mas foi com Eddard que passou mais tempo. Caminhavam juntos pelas muralhas, conversando sobre Dorne, sobre o sul, sobre a vida. Eddard era um homem de poucas palavras, mas quando falava, cada palavra tinha peso. Tua mãe era amiga de Lyanna, disse num desses passeios, olhando para o horizonte gelado. Muito amiga. Trocaram cartas por anos. Depois da morte de Lyanna, a Shara mudou. Ficou mais triste, mais reclusa. Arthur lembrou-se da tristeza nos olhos de sua mãe. Ela nunca a superou. Ninguém supera completamente a perda de quem ama. Eddard virou-se para ele. Mas ela teve você.
Isso deve ter ajudado. Às vezes penso que fui um lembrete constante do que ela perdeu. Ou um lembrete constante do que ela ganhou. Eddard colocou a mão em seu ombro. Os filhos são assim, Arthur. São a continuação do amor. Mesmo quando o amor se vai. O segredo de Benjen. Na véspera de sua partida, Arthur recebeu uma carta. Trazida por um corvo da patrulha da noite, endereçada a ele em Winterfell. Sr. Arthur Sant, meu irmão escreveu, dizendo que procuras respostas sobre teu pai. Venha para a muralha. Há coisas que não posso escrever, mas posso dizer pessoalmente. O inverno está chegando, e com ele, verdades que precisam ser reveladas. Benjen Stark, primeiro patrulheiro. Arthur mostrou a carta a Eddard, que leu em silêncio. Benjen sempre foi assim, disse o Lorde. Guarda segredos como outros guardam ouro. Devolveu a carta. Vais. Vou. Eddard assinou. Então prepara-te. A muralha é mais fria que qualquer lugar que já viste. E mais perigosa. Há coisas lá fora, Arthur. Coisas que os solistas não acreditam. Que coisas? Eddard hesitou. Vai. Vê por ti mesmo. E quando voltares, se voltares, conta-me se ainda dúvidas. A despedida de Winterfell. Na manhã da partida, toda a família Stark reuniu-se no pátio para despedir-se. Robb apertou sua mão com força. Volta, Sr. Arthur. Ainda tenho muito que aprender. Jon aproximou-se por último, quando os outros já haviam se afastado. Leva isto, disse, entregando um pequeno embrulho. É uma pedra negra. Dizem que traz sorte no norte. Arthur abriu o embrulho, uma pedra lisa, escura como a noite, com veios prateados que brilhavam à luz do sol. Obrigado, Jon. Guardarei comigo. Jon hesitou. Encontra o que procuras, Arthur. E quando encontrares, lembra-te de mim. Arthur colocou a mão em seu ombro. Lembrarei. E quando voltares ao sul, se voltares, procura-me em Dorne. Os Sand acolhem os Snow. Jon quase sorriu. Talvez um dia. Arthur montou em vento e partiu, a estrada à sua frente estendendo-se para o norte, para a muralha, para as verdades congeladas no gelo. O Espada da Manhã cavalgava para o fim do mundo.